No episódio da última semana, a gente falou sobre como o acesso aos medicamentos é parte da nossa experiência com a cidadania. Então, se você não ouviu, volta lá e escuta esse episódio também. No episódio de hoje, o papo continua no tema do acesso à medicação. Vamos falar sobre como remédios fazem parte do cotidiano de pessoas vivendo com HIV. Isso pode parecer uma coisa chata, a gente sabe. É provável que quando pensa em remédios, você tenha memórias de eventos ruins, de situações de sofrimento e tal. Mas não é sobre isso que queremos falar. Há situações da vida em que certos medicamentos são importantes, não porque se está mal em uma situação de sofrimento. A medicação, em todo caso, permite que as pessoas possam ter uma vida melhor, com qualidade de vida. Desde o começo da epidemia do HIV, a AIDS foi uma sombra que perseguiu muita gente. A chegada dos medicamentos, ainda que lá atrás não fossem os melhores, permitiu uma mudança enorme nessas experiências. Hoje, temos acesso a uma gama de opções que fazem parte daquilo que chamamos de terapia antirretroviral. Para participar dessa conversa, a gente convidou dois farmacêuticos que vão nos ajudar a tirar algumas dúvidas sobre os antirretrovirais. O Devlin. Meu nome é Devlin, sou farmacêutico residente aqui da Faculdade de Medicina de Botucatu. Tenho uma página que chama Tudo sobre HIV no Instagram e também no Facebook. E tenho um projeto aqui na cidade de Botucatu em relação às estratégias de prevenção medicamentosa, que seria a PrEP e a PEP. E o Eduardo. Eu sou o Eduardo, sou farmacêutico, sou um homem cis, gay. Sou formado aqui pela Federal do Paraná, aqui em Curitiba. E aqui mesmo no HC eu fiz residência também em saúde do adulto e do idoso. Nesse hospital enorme eu tive contato com o ambulatório de HIV e hepatite, onde eu me apaixonei por esse assunto e tento me envolver com essa área cada vez mais. Eu sou o Guto e você está no Viveração. Pera. Ninguém sai. Só para garantir que estamos na mesma página, aqui vão algumas notinhas para a gente lembrar. Toca aquela música do abecedário da Xuxa, por favor. De antirretroviral, esse é o nome dado a um conjunto de remédios que tem como propósito controlar o vírus do HIV. E tem quem chame também de TARV, C de CD4. Essas são uma das nossas células de defesa e não por acaso as células CD4 são dos pratos preferidos do vírus HIV. Quanto menor o CD4, mais vulnerável o sistema imunológico vai estar e também aumenta o risco de infecção. C de carga viral. Carga viral é o termo que na saúde se usa para medir a quantidade de vírus no nosso corpo. Usando a terapia antirretroviral, é comum que a carga viral diminua até o ponto de ficar indetectável. C de coquetel. C de novo. Coquetel é como se chamava antigamente o esquema de medicamentos usados para combater o HIV. Esse era o nome porque cada pessoa tinha que usar um monte de remédio ao longo do dia. Isso é bem diferente hoje em dia. I de indetectável. Quando se toma TARV de forma contínua, é possível reduzir a carga viral a tal ponto que não é possível identificar cópias do vírus no exame. Isso é chamado de indetectável e, mesmo não sendo uma cura, significa que a pessoa também não pode transmitir o vírus. Agora sim, pode começar. Eu sou o Guto e você está no Viveração. A gente tem uma primeira questão aí, que o episódio de hoje seria uma explicação para o público sobre o que são os antirretrovirais, né? Esse é o tema principal. Eu queria saber se vocês poderiam explicar um pouco para o público o que eles são e como que eles atuam. Então, os antirretrovirais, eles são nossos maiores agentes
no combate aí ao HIV e à AIDS. A gente fala como se fosse uma coisa simples, mas eles são várias substâncias químicas que são conhecidas, que a gente pode usar tanto para tratar o HIV e a AIDS, quanto para prevenir. Eles são aquilo que muita gente chamava de coquetel, né? Que a gente tomar vários comprimidos por dia, ao longo do dia, várias vezes, e que hoje a gente vive um cenário completamente diferente. No Brasil existe bastante comparado com alguns outros países, e a gente tem tudo de graça aqui. Esse nome antirretroviral que a gente chama, muita gente vai chamar de coquetel ainda hoje, mas tem gente que já fala de TARG, que é o nome mais popularzinho, que é a terapia antirretroviral. Então, a terapia são vários medicamentos juntos. E eles são chamados de antirretrovirais por causa do vírus que eles vão atuar contra. Então, o objetivo do medicamento é derrotar o vírus. A gente sempre reforça isso de que o inimigo sempre é o vírus e não é o corpo da pessoa que está tomando. Então, a gente tem um objetivo claro, que é destruir aquele vírus para trazer uma melhora na qualidade de vida da pessoa. Complementando, né, a fala do meu amigo farmacêutico, o vírus do HIV ele é um retrovírus. Então, por isso que a gente chama de antirretrovirais. E eles foram criados na década de 80 para impedir, né, essa multiplicação do vírus no nosso organismo. Infelizmente, eles não exterminam, né, o vírus no nosso organismo. A gente não tem a cura hoje em dia do vírus do HIV, porém eles ajudam evitar esse enfraquecimento no nosso organismo, né, principalmente das nossas células de defesa, que são os nossos CD4. Então, eles ajudam, eles entram nesse mecanismo desse vírus, impedindo essa multiplicação, fazendo com que o nosso sistema imunológico fica livre do vírus do HIV, aumentando a nossa imunidade e diminuindo a nossa carga viral. E o Eduardo falou um pouco sobre a importância, né, da adesão à medicação. Vocês poderiam comentar um pouquinho esse ponto? Qual é a importância? Isso pode até parecer papo de farmacêutico, mas um lugar melhor para a gente falar sobre isso, sobre adesão, é no tratamento do HIV, porque a garantia do sucesso está na garantia da adesão. A adesão, quando a gente fala, é você seguir um tratamento 100% conforme aquilo que foi prescrito para você. Então, se o médico fala, você tem que tomar um comprimido sempre às 10 da manhã, e você toma sempre às 10 da manhã por 100 dias, você tem uma adesão de 100%. Mas tem um dia que você tomou um pouquinho depois, isso já não é mais 100%. E não existe 100% no mundo. Ninguém vai tomar todo dia no mesmo horário para o resto da vida. Então, a gente não tem ainda uma certeza de qual é o mínimo que tem que ter de adesão, mas quanto mais alto, melhor, porque isso vai garantir que o tratamento vai funcionar e que o vírus não vai gerar resistência. Isso que o Devlin estava explicando sobre o ciclo do vírus com o CD4 é o que vai explicar praticamente tudo que a gente vai falar aqui hoje, que é a biologia do vírus que acaba controlando tudo. É a partir dele que a gente teve que se moldar para criar medicamentos. Tem que lembrar sempre que o objetivo do vírus é perpetuar. Qualquer organismo no mundo vai querer perpetuar, vai querer viver para sempre. E o vírus, ele não consegue fazer isso sozinho. Então, ele tem que usar uma máquina que faz isso por ele. E essa máquina é a nossa célula CD4. E eu gosto de dizer que é como se fosse uma sala, que dentro dessa sala tem uma máquina de fazer cópia, que é a máquina que o vírus precisa. Então, ele vai ter que entrar nessa sala, que já não é tão fácil, mas ele consegue entrar, e dentro dessa sala ele tem que dar um jeito de usar essa máquina para fazer cópia. E a gente tem que barrar esse processo dele. E aí, se eu não tiver sempre o medicamento ali para barrar esse processo da cópia, ele vai conseguir fazer cópia. E cada vez que ele faz cópia, ele vai destruindo uma célula CD4. E chega um ponto que ele vai destruir mais células CD4 do que o corpo consegue fazer células novas. E aí você não tem mais imunidade. Então esse é o grande problema. Você tem que impedir que ele faça essas novas cópias, só que para isso o medicamento tem que estar ali combatendo. Voltando, por exemplo, da sala. Se você tirar o segurança da sala, a sala vai estar desprotegida. Todo mundo pode entrar. Eu acho importante também falar que quando não tem essa adesão, né, do medicamento, essas falhas que tem, né, que às vezes as pessoas esquecem ou não quer tomar, continua, para. O vírus, ele cria uma resistência àquele princípio ativo. Então, o que acontece? Quando ele cria uma resistência àquele princípio ativo,
Então, o que acontece? Ele cria aquele sistema de resistência aos antirretrovirais, aquele princípio ativo, na realidade, que ele está fazendo uso, e aí que é necessário estar introduzindo outras medicações, né, outros medicamentos, para estar revertendo, né, essa resistência que foi criada. Então, por isso que é super importante a adesão do medicamento. Às vezes, uma pessoa fazia o uso daquele 3 em 1 ou 2 mais 1 e não teve uma boa adesão e ele teve que adicionar outros fármacos porque o que ele estava tomando já não era mais eficaz. Só para o pessoal entender, que talvez quem está escutando não tenha familiaridade com o assunto, 2 em 1 e 3 em 1 são esquemas da medicação antirretroviral disponível no SUS. Então, são vários esquemas, né? Vocês até podem depois me ajudar com isso. O primeiro esquema são 2 comprimidos, e o segundo esquema, que era o primeiro, antigamente, até uns anos atrás, é um comprimido só. É isso, né? Antes da gente entrar em outros assuntos, que eu sei que tem muita coisa que as pessoas têm curiosidade para saber sobre o tratamento, a gente tem que esclarecer como é que trata isso. Hoje, vamos focar no exemplo do Brasil, que é um exemplo para o mundo inteiro de sistema público que trata o HIV gratuitamente. Pensar que o primeiro caso relatado no mundo foi lá em 81, a gente só conseguiu ter o primeiro medicamento em 87. E no Brasil ele é garantido por lei, o tratamento, desde 96. E aí de lá para cá foi muita coisa mudando e a ciência foi sempre acompanhando o que foi acontecendo. Então, a regra geral que a gente vive hoje é que para você tratar HIV você precisa de 3 medicamentos ao mesmo tempo. 3 medicamentos diferentes que podem ser da mesma classe dentro lá da ciência dos medicamentos. Então, você começa usando 3 medicamentos e vai ver se dá certo. Como é que a gente vê se dá certo? É com a carga viral e com o CD4. Então, hoje, a opção inicial que a gente tem no Brasil, para quem descobrir o diagnóstico agora ou quiser começar o tratamento agora, é usar tenofovir, lamivudina com dolutegravir. Então, tenofovir e lamivudina é um comprimido só, é os 2 medicamentos num comprimido só, e dolutegravir é um outro comprimido separadinho. Toma os 2 juntos uma vez por dia e vai monitorando enquanto ele está funcionando. Esse é o tratamento básico para adultos. Então, é importante a gente falar, né, o porquê desses 2 mais 1, 3 em 1, porque ele precisa dessa associação de 3 fármacos, né, na maioria das vezes, porque cada um tem a sua função dentro do organismo, e no caso do antirretrovirais, na célula viral, né, que no caso é do HIV. Antes era usado o 3 em 1, né? Antigamente era usado 3 em 1, mas hoje a gente tem o 2 mais 1, por quê? O efavirenz no 3 em 1, ele é um fármaco hepatotóxico, onde a maioria das pessoas que vivem com HIV tinha diversas reações, né, com ele. Então ele foi retirado dessa combinação de antirretrovirais e foi introduzido o dolutegravir, porque viu que ele não tinha tanto efeitos tóxicos como o efavirenz, né? Vou aproveitar, gente, esse gancho aí e vou perguntar um pouquinho sobre efeitos adversos, né? Eu trabalhei algum tempo com pessoal, principalmente com pessoal vivendo com HIV, mas que tinha alguns, assim, conheci algumas pessoas com problema de adesão, e tinha muito medo, sobretudo, né? Eu vi vários casos, assim, dos efeitos adversos. Como que vocês, enquanto farmacêuticos, podem comentar isso, assim? Porque eu posso falar enquanto pessoa vivendo, né? Eu sempre digo, olha, cada pessoa, cada organismo é um organismo, né? O efeito adverso vai variar. Mas eu, enquanto pessoa que toma essa medicação, não tenho muitos efeitos adversos, assim, não senti muita coisa. Olha, Guto, se você ler a bula de qualquer medicamento hoje, você lê a bula da dipirona, medicamento mais usado no Brasil, está cheio de
e efeito adverso lá que vai deixar você super assustado. Tanto é que nos Estados Unidos a dipirona é proibida, eles não usam. E aqui no Brasil o medicamento mais usado em todos os hospitais do país. Então, tem um pouco de exagero, isso a gente tem que concordar, e tem muita questão do estigma do HIV, né, que ainda esse estigma é muito presente na sociedade atual que a gente vive. Eu falo atual porque eu comecei a acompanhar o tratamento do HIV na sociedade atual. E eu aprendi muito com os pacientes que vieram lá dos anos 80. E eles me ensinaram algumas coisas sobre como era a medicação lá. Se você pensar que em 87, o primeiro medicamento, a zidovudina, o AZT, que ficou famoso no mundo inteiro, parecia maravilhoso naquela época, mas hoje a gente já não gosta tanto de usar ele. Por quê? Porque ele pode causar anemia, e a anemia às vezes é silenciosa, a pessoa não percebe, daí quando vai fazer um exame de sangue, está com uma anemia, tem que mudar o medicamento. Ele tinha um problema muito grande de lipodistrofia, que é mudar a distribuição de gordura no corpo. É uma coisa que os pacientes sempre falavam, vamos começar a usar o atazanavir, que foi usado por muito tempo como primeira linha ou para resgate. O atazanavir pode deixar a pessoa um pouco amarela, ou primeiro o olho começa a ficar amarelo e depois, se não fizer nada, a pessoa fica amarela, mas ela não sente nada. E tem gente que não se incomoda com isso. Mas tem gente que chega no consultório e fala, eu não quero usar isso aqui, porque as pessoas vão ver meu olho amarelo e vão saber o que eu tenho. Então o estigma é muito forte em relação a isso. Hoje em dia a gente quase não se preocupa com isso tanto. O dolutegravir, ele praticamente as pessoas não têm queixa. Tem gente que vai falar que tem um pouquinho de insônia. Tudo bem. Aí quando você fala para a pessoa, está tomando de noite? Então toma de manhã para ver se dá certo. Muda para de manhã, não reclama mais de insônia. E isso eu vi vários pacientes, a mesma coisa. Muda para de manhã, está sem problema. O efavirenz também, que o Devlin falou. Tem gente que chega no consultório e fala, nossa, eu estou tendo uns sonhos meio esquisitos, umas coisas coloridas. A gente sabe o que pode estar causando isso, o efavirenz. Você quer mudar? Não, eu estou dormindo bem mesmo com esses sonhos estranhos. Então vamos continuar. A gente fala, não, eu acho muito ruim, acordo meio assustado, não quero mais isso. Então não vai usar mais efavirenz. Então hoje a gente tem essa liberdade de a pessoa escolher o que ela quer tomar e a gente direcionar ela para qual caminho ela prefere seguir. Eu acho que a questão da adesão, ela é muito mais além do que os efeitos colaterais, né? Porque os efeitos colaterais, a maioria das pessoas, principalmente, assim, a primeira semana, os 14 dias. E aí eles desaparecem. Tem gente que nem tem efeito colateral. Mas o que eu vejo, né, como ativista, militante nessa causa, é a questão de tomar o medicamento, né? Porque quando você toma o medicamento, você está dando legitimidade que você vive com HIV. Então, tem muitas pessoas que ela não aceita a sua sorologia por conta do estigma que traz, por conta desse preconceito, né, do HIV que a gente vive até hoje. Então, eu acho que a má adesão, né, desse medicamento é porque ela não se aceita uma pessoa que vive com HIV. E isso porque é aquele estigma, é aquela coisa que a gente traz lá de mais de 30 anos atrás e que é muito complicado. Eu, Devlin, acredito que os efeitos colaterais perto disso é muito baixo. Eu acho que essa questão psicológica de aceitação é muito mais relevante do que os efeitos colaterais. Eu concordo, Devlin, 100% com você. Assim, a experiência que eu tenho, pelo menos como educador social, de atender pessoas vivendo com HIV que estavam com problemas de adesão, tinha a ver com isso, principalmente, assim, tanto com estigma, às vezes com problemas sociais, né, algumas vezes, mas, no geral, o que pega mais mesmo é o estigma, né? Sim, eu concordo. Tanto que o tomar o comprimido significa isso, exatamente isso. Eu me lembro sempre de uma fala de um menino que eu atendi, que ele me falava, mas eu não vou agir como doente. Eu falava para ele, mas você não precisa agir como doente, é só tomar o remédio. E ele, para ele, significava, tomar o remédio significava, eu sou doente. E, enfim, É engraçado, né? Porque, tipo assim, um diabético toma todos os dias
a insulina. Um hipertenso toma todo dia um beta-bloqueador, por exemplo. Mas é por conta do estigma, né? Por conta desse preconceito que a gente carrega, né? Que a sociedade carrega um preconceito estrutural, estruturante, e que isso perpetua todos os dias, e que a sociedade não aceita, né? Que as pessoas não aceitam. O atendimento, né, psicológico nessas questões é muito importante. E a outra coisa que eu queria falar em relação à adesão, eu acho que a questão da adesão não é simplesmente tomar o medicamento todos os dias, né? A questão da adesão será que eu tenho condição de pegar um transporte coletivo até um centro, né, de referência para pegar, para estar retirando esse medicamento? Será que eu tenho alimento na minha casa para estar tendo proteínas, para estar carregando esse medicamento até, até todos esses tecidos, né? Porque não adianta você tomar esse medicamento e você ser anêmico, no caso, né? Porque não tem como, porque a gente precisa de proteínas para carregar esse medicamento, né? A gente precisa de albumina, que é uma proteína que carrega, né, esse medicamento para todos os tecidos. Isso que o Devlin falou se liga muito com uma coisa que a gente fala muito aqui no SUS do Brasil, que é o vínculo. Que o tratamento não tem sucesso se a pessoa que vive com HIV não tiver vínculo com a equipe que está ao redor dela, servindo de suporte. Então, não é só o médico que está prescrevendo para esse paciente. Tem a equipe de enfermagem, tem o farmacêutico que, no mínimo, vai entregar o medicamento, mas pode fazer muito mais coisa para facilitar esse processo de tomada dos medicamentos. Vai ter a nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, o psicólogo e, sempre que possível, a comunidade que a pessoa está inserida. Então, a gente fala comunidade porque, às vezes, a família não sabe, mas tem um grupo de amigos que dão suporte, ou tem grupos de apoio, né, espalhados pelo Brasil todo que dão esse suporte. Uma coisa que eu sempre falo, e vou falar aqui para se tiver alguém ouvindo com esse problema, é lembrar que o medicamento, ele não é inimigo de ninguém. Ele é uma arma, mais uma das armas que a gente tem para combater o vírus. E que por mais que ele lembre você todo dia sobre esse vírus, ele te lembra que você vai vencer o vírus, não que o vírus vai te vencer. Um comentário também, tem uma coisa muito importante também, que se a gente toma a medicação direitinho todo dia, tal, é que a gente vai ficar com a carga viral indetectável, e aí a gente não vai transmitir mais o vírus, né? Isso também é um argumento muito legal. Eu queria falar sobre essa questão, porque assim, tem o tratamento como prevenção e tem o I igual a I, indetectável igual a intransmissível. Tratamento como prevenção é você fazer o uso do medicamento, do antirretroviral, aí a partir de 6 meses, né, indetectável, você não transmite, né, o vírus do HIV, ponto. Essa é uma estratégia de prevenção que está na mandala combinada. A outra é o I igual ao I. O que acontece? O I igual ao I, a gente não pode misturar ele como uma estratégia de prevenção. Então, tratamento como prevenção é uma estratégia, I igual a I, eu falo que é um ganho das pessoas que vivem com HIV. Porque I igual a I foram estudos para mostrar para a sociedade que essas pessoas não são como eu sempre falo, uma bomba biológica, né? Que elas estão ali em todos os espaços, em todos os ambientes, como qualquer outra, e também ela só consegue estar indetectável fazendo, né, tendo uma boa adesão, tá fazendo uso do medicamento todos os dias, e isso é muito importante. Tem uma outra coisa também que eu já observei, assim, principalmente entre pessoas vivendo com HIV, alguns mitos com relação ao tratamento. Eu até anotei aqui alguns, assim, que eu ouvi na boca das pessoas, e eu queria saber se existe isso mesmo ou se é só mito, que a gente vai ter que desconstruir aos poucos. Eu já escutei, por exemplo, diminui a libido,
não pode tomar chimarrão, por exemplo, que eu que tomo chimarrão bastante, já ouvi pessoas falando, mas você não pode tomar chimarrão. Ou que são medicações muito pesadas, que engorda, que emagrece, que não pode tomar nem um pouquinho de bebida alcoólica. Isso tudo é mito ou vem do passado? O que vocês acham? Tem muita coisa aí que com certeza é mito, né? Você falou vários exemplos que são até engraçados de ouvir. Essa do chimarrão eu nunca tinha ouvido falar. Primeiro, a gente tem que, eu como profissional de saúde, tenho que pensar quem sou eu para dizer o que uma pessoa pode ou não fazer. Eu nunca vou poder determinar o que você pode fazer, você nunca pode fazer isso. O que a gente vai fazer é sempre, o que a gente fala, não vou caminhar o caminho por você, não vou viver a vida com HIV por você, mas eu vou caminhar do lado, tentando fazer com que o caminho seja um pouco mais fácil. E nesse sentido a gente vai orientar essas coisas. Então, você gosta de tomar chimarrão? Eu também gosto. E eu não vou deixar de tomar por nada, se eu gostar de tomar. Então, continua fazendo tratamento e continua tomando chimarrão. O que eu vou recomendar sempre é não tomar os dois juntos. Porque o chimarrão é uma bebida bem quente e medicamentos não costumam gostar de temperatura quente. Então, pode acontecer, se naquela mesma hora o medicamento encostar no chimarrão quente, que o chimarrão quente estrague o medicamento ali dentro do estômago. Mas, se você tomar separado, não tem problema nenhum. A regra básica para medicamentos a gente sempre fala, tomar com água. Água a temperatura ambiente, no máximo uma morninha ali, que é a temperatura do teu corpo, no máximo. Porque mais quente que isso, a gente não pode garantir que não vai estragar o medicamento. Mais gelado, você pode tomar, não vejo problema, principalmente na água gelada. O problema é a temperatura quente. Gosto de tomar com café, gosto de tomar com leite, com refrigerante. Gosto de tomar com o que for. Então tá bom, mas toma. O importante é não deixar de tomar o medicamento. O que você tomar junto, para mim não interessa. Desde que você tome o medicamento todo dia. A gente vai adaptar o tratamento à tua rotina. Você não tem que mudar a tua vida por causa de um medicamento. Não é ele que manda, é você que manda. Então, isso eu já ouvi muitos pacientes falar que eu nunca mais vou poder beber uma cervejinha na minha vida. Claro que pode. Tem medicamentos que não pode beber álcool de jeito nenhum? Tem, mas são poucos. O que eu não vou falar é saia bebendo loucamente e fique bêbado o dia inteiro. Não. Isso não vai fazer bem para a tua saúde por outros motivos. A gente falava para o paciente, você vai sair fim de semana, vai para a balada, não deixe de tomar o teu medicamento. Vai sair na sexta e vai voltar para casa só no domingo? Tudo bem, leva no bolso um comprimidinho, pelo menos, mas toma. Não fica nenhum dia sem tomar. Isso que é o mais importante. É bom ressaltar, né, que foi o que o Eduardo disse, que o problema do álcool é de esquecer a medicação por estar alcoolizado, né? Se você foi o que ele disse, vai para uma balada e vai beber, vai usar qualquer tipo, também a gente não pode estar negligenciando as outras drogas também, né? Porque o álcool é uma droga, ele é só lícita, e o que as pessoas, né, esqueçam, né, por conta do uso do álcool ou de outras drogas. É importante, se for fazer, né, o uso de qualquer substância, tomar o medicamento antes, para não esquecer, porque o mais importante é tomar o medicamento. Se você faz o uso de qualquer tipo de substância, que estratégias de redução de danos você está utilizando para isso? Um exemplo claro e fácil para vocês entenderem é a questão do álcool. Será que você bebe uma lata de cerveja e toma um copo d'água? Isso é uma estratégia. E voltando ao assunto, independente de qualquer substância que você faz o uso, nunca esquecer, né, do medicamento, que é esse que vai manter a sua carga viral baixa, né, a carga viral do HIV baixa e sua imunidade alta. E é muito importante também que você conte para a equipe que cuida de você. Né? O médico saber disso, o farmacêutico, os dois principais para saber dessa informação, mas a equipe toda saber é importante, porque a gente sabe, o mundo inteiro estuda medicamentos de HIV, então a gente sabe o que dá certo com cada droga. Então a gente pode prevenir que problemas com a medicação apareça, que a medicação pare de funcionar ou que a medicação vire tóxica para a pessoa. A gente precisa saber. Então não tem nenhum problema em chegar no consultório e falar, olha, doutor, eu fumo maconha, voltei pro crack,
viajei, usei heroína, não tem problema. A gente precisa saber, não para te julgar, a gente precisa saber para continuar seguindo o melhor caminho. É muito legal escutar vocês falando assim, porque, nossa, eu assim, várias vezes que eu tive contato com o pessoal que estava com problema de adesão, tinha relação com profissionais da saúde que faziam um aconselhamento muito prescritivo, assim, você não pode, você não sei o quê, e é legal ver pessoas que consideram essa multiplicidade das pessoas, enfim. Gente, tem duas perguntas aqui que foram ouvintes que mandaram, que eu falei que a gente ia gravar esse episódio, e dois ouvintes mandaram perguntas, né? E um deles perguntou se existe alguma consequência negativa do uso a longo prazo dos antirretrovirais. Isso é um ponto, para mim, que ainda é incerto, porque por mais que seja desde 87, né, a zidovudina o primeiro, para hoje muita coisa mudou da forma como a gente entende o vírus, da forma como a gente entende o nosso corpo humano, da forma como a gente entende os medicamentos. Lá no passado, o que para eles era bom, hoje a gente não aceita. No caso da zidovudina, né, alterar a gordura no corpo. E aí hoje a gente está sendo muito mais exigente e se preocupando com o que vai acontecer. Como é que isso vai afetar o corpo, a gente ainda não tem 100% de certeza. Mas a preocupação já existe. Tá, lembrando também que a estimativa de uma pessoa que vive com HIV em tratamento, ela é muito mais além, né? Ela é normal de uma pessoa que não vive com HIV, mas só que ela vai muito mais além porque uma pessoa que vive com HIV, ela está em constante investigação do seu corpo, né? Tanto com o uso de medicamentos, quanto exames laboratoriais. Então, hoje a gente vê pessoas que vivem com HIV com mais saúde do que uma pessoa que não vive com HIV, por conta desse cuidado, né, com o corpo. É importante a gente falar também que qualquer tipo de tratamento, né, tanto para o HIV, quanto para diabetes, quanto para uma hipertensão, para um lúpus, tardiamente, cada um tem a sua consequência, né? Porque a gente sabe que é algo químico, é algo que o nosso organismo não estava esperado. Então, independente do tipo de tratamento, a gente pode esperar algo. A última pergunta que eu tenho são duas, na verdade, né? Tanto no movimento de HIV, quanto digamos, nas redes, né, onde as pessoas que vivem com HIV encontram, às vezes, o apoio e tal, às vezes rolam alguns comentários sobre tratamentos alternativos. Eu queria que vocês comentassem isso, se existe algum tratamento alternativo cientificamente eficaz. E a outra coisa também que às vezes aparece, com menos frequência, mas pode aparecer algumas vezes que eu já vi, é pessoas comentando que se tiveram uma cura milagrosa do HIV, porque fizeram o teste rápido e deu negativo. Hoje em dia a gente está falando do HIV, né? A gente fala do HIV já faz mais de 30 anos. Então, acho que essas medicinas, né, alternativas, essas coisas empíricas que a vizinha fala, do chá, da casca, da árvore que pode melhorar N questões, isso pode existir mesmo, isso possa existir, mas não são, né, cientificamente comprovadas. Então, o importante é a gente pesquisar essas questões para ver se existe um fundamento, se existe uma pesquisa, se foi testado. Imagine você, a gente está falando do HIV já faz mais de 30 anos, e a Covid tem menos de 2 anos, e aparecem alternativas, tipo assim, absurdas, né, que não existe. Então, eu acho que e eu não tenho como julgar uma pessoa que vive com HIV, porque ela espera tanto por uma cura, de não viver mais com HIV, e que ela abraça, né? O fulano de tal falou isso, falou aquilo, que o outro foi curado,
entendeu? Não tem, é muito complicado, né? Devlin, como HIV negativo, talvez não seja muito meu lugar de fala aí, né? Mas como farmacêutico, pesquisador, eu acho que é importante, né, a gente estar pesquisando, vendo a origem dessa informação, para a gente estar, né, excluindo informação, excluindo alguns meios. A outra questão também é do teste. O teste de ELISA, que é o de triagem que a gente fala, ele pode dar um falso positivo, pode dar um falso negativo. O que acontece? Ele é um teste de sensibilidade. Então, se eu tomar uma vacina, talvez de gripe, e fazer o teste amanhã, eu tomei a vacina de gripe hoje, e fazer um teste de ELISA amanhã, porque ele é tão sensível e que qualquer parte de qualquer vírus, ele pode dar positivo. E aí a pessoa ficou triste, chorou, e vai na igreja, e aí o pastor ora que você vai ser curado. A hora que ela vai fazer o confirmatório, não deu positivo, né? Deu negativo. Essa questão do chá, eu sempre... Apareceu acho que 2 vezes para mim em consultório, eu falava, olha, eu adoro chá. Se eu soubesse de um chá que resolvia isso, eu tava dando para todo mundo agora esse chá. Então, do meu ponto de vista de farmacêutico e um pouco cientista, eu não posso dizer que funciona. Mas pode ser que para aquela pessoa, de alguma forma, ajude a viver com o vírus. Desde que ela não abandone o tratamento, segue com o chá. E aí a gente tenta identificar que chá que é esse para ver se o chá não tem nenhuma interação com o tratamento, que atrapalhe. Não tendo nenhum problema, ele gostando do chá, não sendo um chazinho amargo, segue em frente. E a questão do teste tem um outro lado, né? Tem o caso dos pacientes as pessoas que primeiro dá positivo e depois dá negativo e acham que é um milagre, e tem o contrário, a pessoa vive com HIV há anos e um dia, não sabe por que, resolve fazer um teste rápido. Tá tendo uma ação na rua, ali na praça de HIV, vou fazer um teste rápido. E o teste rápido dela dá negativo. E ela sai achando que está curada, abandona o tratamento. E isso é uma consequência biológica do tratamento. Porque o que o teste rápido vai fazer? Ele vai perceber se tem anticorpo contra o vírus circulando no corpo da pessoa. Só que se você está tratando o vírus há muito tempo e ele está indetectável, não tem por que o corpo manter mais anticorpo contra o vírus, porque o vírus está controlado. Então o anticorpo começa a diminuir a quantidade. E aí nisso o teste começa a dar negativo, porque não tem anticorpo, tem muito pouco para o teste perceber. E aí a pessoa está enganada, mas na verdade ela continua tendo vírus, ela só não tem mais anticorpo porque o anticorpo não está sendo tão importante naquele momento. Legal, entendi. Então, esse caso mesmo que eu vi uma vez, e que foi, enfim, que também o próprio pessoal do movimento explicou para a pessoa que, na verdade, não aparecer no teste rápido queria dizer que o tratamento estava funcionando, e não que ela tinha sido curada. E a pessoa voltou a tomar o remédio e tal, e deu tudo certo. Eu queria agradecer, gente, a disponibilidade de vocês, foi muito legal. Eu acho que deu para a gente aprender um monte de coisa. Eu queria deixar o microfone aberto para vocês agora, para vocês divulgarem, falarem o que vocês quiserem, também divulgarem arrobas e etc. Eu acho que é isso. Eu acho que é muito importante, né, a gente estar tendo essa conversa sobre o HIV e estratégias de prevenção e antirretrovirais. E eu também queria agradecer, né, essa oportunidade de estar falando aqui. Para mim é muito importante. E eu fico muito feliz, né, como um farmacêutico, de vocês estar abrindo espaço para mim, e porque nesse mundo de HIV e AIDS gira em torno dos infectologistas médicos, né? Eu fico muito feliz de estar dividindo essa conversa com um colega farmacêutico também. Eu estou aí, eu tenho minha página, que chama Tudo Sobre HIV. Quem quiser, sigam a página, e eu falo mesmo tudo sobre HIV, sexualidade, prevenção. Eu também só tenho a agradecer, isso para mim é muito especial na minha breve carreira até então, de estar podendo falar um assunto que eu gosto tanto, e de ser acolhido pelas pessoas que vivem com HIV para falar sobre isso, sendo que eu não vivo, não sei como é essa vida. Mas eu tento fazer o máximo que eu posso para que esse caminho seja mais tranquilo, como eu já disse. Eu não tenho página, não sou ativista ainda, eu quero muito me tornar ativista, porque eu acredito que o pouco que eu sei, junto com outros profissionais da saúde, a gente consegue fazer muita coisa.
Então, quem tiver algum projeto precisando de farmacêutico, me chama aí, eu tô disponível, @Edu Soares no Twitter, no Instagram. Legal, gente. Muito obrigado, viu? Gostei demais mesmo do papo. Então, até a próxima. O Viveração é um podcast produzido pela Aliança Nacional LGBTI+. A coordenação geral e roteiro deste episódio são de Augusto Mena Barreto, com textos de apresentação de Tiago Oliveira, que também é responsável pela mixagem e edição de som. A locução inicial é de Matheus Freitas, a arte de Camila Córdova e a gestão de mídias sociais de Alisson Souza. Breno Gonçalves é responsável pela secretaria do projeto. Se você tem algum comentário, dúvida ou sugestão, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail viveraçãopodcast@gmail.com ou pelo nosso canal no Telegram, @Viveração. E não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, @Viveração Podcast no Instagram e @Viveração no Twitter. Lembrando que Viveração em todos estes casos é sem cedilha e sem tio. As fontes e recomendações feitas ao longo do episódio, assim como as músicas de trilha, estão na descrição do episódio.